Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja onde estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Certa vez eu ouvi alguém contar que além do arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na esperança de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue um sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o horizonte na esperança de encontrar visão tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue um sonho realizar, onde a gente consegue um sonho. Você não faltou. Vai no micro, moço. Tá ligado? Durante a bênção do culto. Ora,
Vós sois o corpo de Cristo. Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. A pretexto de atingir a virtude, não menospreze o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos do operário da vida imperecível o rendimento da evolução. Há que lhe condene as peças enobrecidas à ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem à perturbação e à desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança dos conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente o que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção, malfeitores confessos. Temos nessa imagem todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência e os devolverem lamentáveis processos da obsessão. Preserva o teu corpo a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento do serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas da tua alma em harpa divina para que o Senhor, por meio, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria imortal. Obrigada, Rosa. Hércules, por favor. Vamos nos recolher nesse instante. O ambiente já nos foi preparado. Entremos então em prece para ajustarmos ainda mais a nossa sintonia. Senhor Jesus, nós te suplicamos nestes instantes. Recurso, Senhor, de assimilação, de entendimento. Pedimos que possa ser acolhido no íntimo de cada um de nós tudo que for exposto pelo nosso irmão Sérgio Thyssen na noite de hoje. Abençoa-nos, ilumina-nos e guarda-nos, Senhor, na tua bênção, envolvendo a todos aqueles que estão interligados a nós nesse instante. Muito obrigado, que assim seja. Quando eu crescer, eu fico crescendo. Sérgio, por favor. Já? Pai. Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite. Que coisa boa que nós estamos juntos de novo. Eu acho que eu já conheço quase todos vocês. Já estivemos juntos em outras oportunidades aqui nessa instituição querida que nos acolhe a todos. E hoje nós temos aí uma previsão de não mais tardar até meia-noite. Amanhã é segunda-feira, ninguém trabalha. Não é? Eu digo isso com um certo entusiasmo, né, em função de que o tema, mais uma vez, é um tema inesgotável. Nós vamos tentar abordar alguns aspectos que sejam motivadores, que nos tragam algum subsídio com vistas à motivação para fazermos as leituras, os estudos e, com isto, nos adiantarmos um pouco mais. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Débora, que mais uma vez providenciou detalhes de um pequeno percurso aqui pelos Estados Unidos. E hoje e amanhã, em função do que ela programou, nós vamos estar juntos, trabalhando um tema hoje, outro tema bem diferente, mas relacionado, amanhã à tarde.
Queria dizer da minha alegria de reencontrar o Hércules Fernandes. Somos amigos de Nova York já há muito tempo, de um outro grupo espírita, e vê-lo, não é, trabalhando o Evangelho de Jesus na casa espírita, a benefício da nossa evolução. E vê-los de novo, não é? Ver uma criança linda, pertinho dos pais. Eu acho que ela percebeu que eu falei isso. Oi. Não é verdade? Isso é um privilégio, gente. Outro privilégio é nós termos podido escutar voz e violão do nosso menestrel. Não é verdade? Encaminhando as vibrações do nosso ambiente, fazendo o nosso coração recordar umas letras muito bonitas de músicas brasileiras, não é? Algumas delas assim de, vamos dizer, de ampla assimilação do povo brasileiro como um todo, e uma outra mais ligada à questão religiosa, nos recordando de Maria, Mãe Santíssima. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Eu falei essas coisas porque eu estou olhando o relógio, eu estou providenciando muito ectoplasma para fazer com que o ponteiro grande vá numa velocidade diferente. Tipo assim, devagar, para que a gente nem veja a noite chegar, para que a gente possa trabalhar esse tema, vamos dizer assim, um pouco mais. Queria então agradecer a todos vocês e que nós possamos então seguir adiante. Não é? Um primeiro aspecto tem a ver com o título. Já o título nós podíamos desdobrar em alguns sentidos. Uma primeira ideia é o que nós entendemos como o Evangelho de Jesus. Nós nos lembramos que antes da vinda dele há 2000 anos, não havia Evangelho. Havia um Antigo Testamento, que é outra coisa. Lindo também. Mas os evangelhos vieram a partir do trabalho dos evangelistas, que eram 4 dos apóstolos do Colégio Apostólico de Jesus. Nós nos lembramos que Jesus veio de uma região do universo próxima a nós, que se chama Sol. Todos os espíritos crísticos ligados ao sistema solar, todos os planetas desse sistema têm humanidades, e todas as humanidades têm seus dirigentes maiores, e Deus só outorga a direção de orbes planetários e suas humanidades a espíritos que alcançaram uma condição espiritual, vamos dizer, a mais alta de todas. Nós não estudamos no livro dos Espíritos hierarquia de mundos e hierarquia dos espíritos. Nós não vimos que no grau mais elevado nós temos os espíritos puros. Nós poderíamos pensar nos puríssimos. Nós poderíamos pensar naqueles que estão como que no auge desta esfera de possibilidades evolutivas de espíritos filhos de Deus no universo divino. Nesta condição da cumeira evolutiva estão os Cristos divinos. E o único que nós começamos a conhecer, porque vivemos na Terra há muito tempo, é Jesus de Nazaré. O Espírito mais importante, Criador da Terra. Como é que a gente pode saber que ele é o Criador da Terra? Lendo um pedaço de um livro astro. O que são livros astros? São 88. Todos eles a partir de Francisco Cândido Xavier. Todos eles publicados pela Federação Espírita Brasileira. Então, dos 500 livros, aproximadamente, que ele escreveu, agindo como médium de psicografia, autores diversos, nós temos 88 que são considerados principais. Um deles se chama A Caminho da Luz. Leitura obrigatória. Eu vou enviar para a Débora, acho que de novo, pela 8ª vez, a lista dos livros astros.
para que ela, por WhatsApp, distribua para vocês. Aqueles. Toda quinta, às 7 horas, estudamos A Caminho da Luz. Muito bem. Vejam só. A ideia é de que Emmanuel traz nesse livro, dentre vários aspectos muito lindos, ele diz que há 4,5 bilhões de anos, 2.000 anos foi quando ele esteve e se corporificou entre nós e nos deixou o maior legado de iluminação para o progresso individual e coletivo da humanidade toda. Mas há 4,5 bilhões de anos, que é muita coisa, é algo que numericamente se confunde com a eternidade. Claro que eternidade é outra coisa. O Big Bang, de lá para cá, ele aconteceu há 12,6 bilhões de anos. Há 4,5, muito tempo depois da grande explosão, nós tivemos, vamos dizer assim, a entrega de Deus a Jesus, de um orbe, naquela altura, ainda incandescente, fumegante, onde não havia nenhuma expressão de vida. Nos referindo, por exemplo, comparativamente a todas as expressões de vida que nós temos na Terra hoje. Tudo isso é obra dele. Tudo isto é o arranjo, o preparo, a programação de tudo que diga respeito à evolução de todos os seres que já viveram ou que vivem na Terra na atualidade. 4,5 bilhões de anos atrás, meus amigos, Jesus já era um espírito de natureza crística. E nós nem existíamos. Talvez alguma coisa nossa existisse no universo, não necessariamente na Terra. E nós aprendemos na doutrina espírita, algo que nos recordamos agora, o ser evolui do átomo ao arcanjo. Olha que coisa curiosa, isso é um seminário. Isso significa que matéria, átomo é matéria. Átomo, nos tempos de Allan Kardec, ele era estudado por Dalton. A atomística de Dalton, eles eram contemporâneos, ensinava na ciência de então que o átomo era o minúsculo componente da matéria e que ele era indivisível. E aí, lembrem-se que nós estamos na altura de um pouco mais da metade do século XIX, que é o século de Kardec. E aí veio a passagem para o século XX. E no ano de 1900, no 14 de dezembro, nós temos Max Planck publicando um paper, publicando um estudo em que ele decide um problema importante da física da época, que ainda era a física clássica, e que era uma física linda, newtoniana, junto de outros físicos contemporâneos de Newton. Então nós já tínhamos a mecânica celeste, nós tínhamos coisas extraordinárias. Veio a mecânica quântica e a teoria da relatividade. Com Planck uma, com Albert Einstein a outra. E a partir disso, nós descobrimos próton, nêutron e elétron. E aí o átomo foi... Mas nós tivemos condições nos anos subsequentes, não só de previsões teóricas, mas de identificarmos estes três grandes componentes do átomo. Mais adiante, nós fomos capazes, eu digo nós, nos colocando em termos de humanidade, ciência humana. Todos nós fazemos parte dela, queiramos ou não, conscientes ou inconscientemente. De tal maneira que veio a divisão de prótons, a divisão de nêutrons. E aí hoje, vou brincar com vocês, não digo para aquela bebê, mas se eu pergunto para o Vicente. Vicente é o meu caçula, de 6. E aí o Vicente tem 6 anos e meio. E aí você pergunta, Vicente, de que é feito a natureza do mundo, do universo? Vocês sabem o que ele responde? Pai, de quarks e leptons. Hoje, aqui na América, a gente tem livros infantis sobre mecânica quântica. Para começar
começar a introduzir esses aspectos para as mentes infantis de hoje, que serão almas talvez prodigiosas do futuro. Por que a gente está recordando isso? Por causa da ideia da evolução espiritual do átomo, diríamos até das partículas subatômicas ao arcanjo. E no auge de tudo, Jesus de Nazaré. E ele vem a ter conosco há 2000 anos. Mas ele sempre esteve 4,5 bilhões de anos. Ele era de uma condição naquela altura e ele recebe a outorga divina para cuidar desse mundo. Como outros foram recebendo outras outorgas para cuidar de outras humanidades e planetas. E sistemas planetários. Porque querem ver uma outra coisa que a gente não supunha. Aqui na Terra somos nós. Bilhões de humanos, fora os sub-humanos. E este conjunto tem a direção por Jesus. Mas os outros orbes, cada um tem o seu. Mas se eu trabalho o conjunto do sistema solar, existe o Cristo do sistema, que é superior a todos os outros individualmente. Vocês já imaginaram o Cristo de uma galáxia? Porque hierarquia e comando, hierarquia por amor e ciência universal, nós temos no universo infinito de Deus. Em tudo há hierarquia. Nós poderíamos imaginar que algo possa fugir ao controle das leis de Deus, mas jamais isso aconteceu. Que nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer coisas equivocadas, optando por realizarmos algo que nos arrependeremos depois, isso sim, isso é uma coisa. Mas no grande sentido do universo, tudo é impecável. E vocês já imaginaram o que é um Cristo que dirige, junto de outros muitos, 200 bilhões de sóis? 1 trilhão de planetas e humanidades só na Via Láctea? Vocês já imaginaram o que é um conglomerado galáctico? O que é uma muralha de galáxias? Isso é divino. E para tudo isso existem os Cristos de Deus. Então, quando a gente lembra dessa palavra e dos conteúdos dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós temos que valorizar a origem. Eles 4 não eram espíritos ou pessoas que foram convidadas, como pareceu Jesus convidando a Pedro, que era um pescador em Cafarnaum. Vem, Pedro, vem estar conosco. Dá-nos a impressão de que é uma coisa local, simples, daquele momento. Não é. Estes 12 apóstolos eram todos espíritos muito preparados, de uma grandeza, inclusive de Judas Iscariotes, que nós não podemos imaginar. Se Judas se equivocou, se perturbou, quem não se perturba diante das adversidades do mundo, das situações que enfrentamos no dia a dia? E, na essência, ele era um espírito muito superior. Tanto é que ele vive o drama das consequências da escolha que ele fez, que resultou aparentemente em coisas muito negativas. Tudo aquilo era previsível. Jesus sabia de tudo o que ele passaria. E no âmbito das suas providências, a ideia de que Jesus conhecia os 4 evangelistas. E aí, se vocês viram, nós temos 3 evangelhos que são evangelhos concordantes, chamados evangelhos sinóticos. Por isso, são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Cada um tem suas características, mas o de Lucas talvez seja o mais importante dos 3. E aí vem João. Ah, é? Que João? O Batista? Não. O João Batista é um espírito lindo. Ele é o único que mereceu uma referência direta de Jesus. Quando num determinado encontro de seguidores, porque ele era de tamanha grandeza, que os judeus, os hebreus de então, que o seguiam e se arrependiam do que eles haviam feito nas margens do Jordão, se deixavam publicamente arrepender
e publicamente serem batizados pelo batismo pela água. E numa determinada altura, depois, vocês lembram, Jesus menino na manjedoura. Depois, no Evangelho, Jesus já um rapazote, em que ele vai ao encontro dos ministros, vamos dizer assim, do Templo de Jerusalém. E ele encanta aqueles adultos anciãos que conheciam toda a lei antiga. E Jesus conhecia tudo aquilo e muito mais. E a terceira aparição de Jesus já é junto de João Batista, nas margens do Jordão. E é a primeira vez que Jesus aparece com a figura de um adulto. E ele era, João, de tanta grandeza que aqueles que o seguiam porque achavam que ele era o Messias prometido, pelos profetas do judaísmo, que é a árvore do Evangelho de Jesus. Na verdade, a raiz da árvore são os profetas do Antigo Testamento. Tudo se encadeia. E aí o que acontece? Quando João observa a figura daquele adulto, e com a grandeza dele como espírito e a sua sensibilidade, ele entende que aquele era o verdadeiro Messias, ele diz: mestre, eu não sou digno de te desatar as alpercatas, e tu vens a mim. Jesus procura por João o Batista, o precursor. E Jesus responde: é para que se cumpram as profecias. E aí há aquele encontro extraordinário entre os dois espíritos da maior grandeza que já pisaram nesse mundo dos pés. E aí nós nos lembramos que eu dizia agora há pouco, Jesus se refere a João dizendo: de todos aqueles que hão nascido de ventre de mulher, João, ele não diz isso de Pedro, ele não diz isso de Maria, sua querida, a rainha de todos os anjos. Se nós fôssemos por esse caminho, 00:44. Porque tem coisas lindas, né? Para um novo encontro em 2000 e qualquer coisa. Vamos voltando para a ideia dos evangelhos pelos seus respectivos evangelistas. Vale notar, em obras bem sérias, espíritas, a ideia de que os 4 evangelistas eram médiuns psicólogos. Eles não escreveram apenas a partir das suas possibilidades como autores de tudo aquilo. Por isso que 3 dos evangelhos são concordantes. Cada um escreveu num ano, num momento. Décadas, às vezes, de separação entre um e outro. E eles são sinóticos. De onde vem essa concordância, esse sincronismo, essa ressonância psíquica entre tudo aquilo? A origem que é Jesus. Jesus não foi embora da Terra logo depois do drama do Calvário. Ele continuou nas proximidades, na vizinhança, fazendo o que lhe cabia, com uma coorte de espíritos altamente preparados, que ele trouxe com ele, vamos dizer, dos grandes cenários dos anjos dos céus. Porque em comparação com a angelitude, ele é o mais elevado de todos. Pois bem, numa certa altura, vocês lembram de um outro João. João o Batista desencarna a pedido de Salomé, de Herodes. Salomé, vamos dizer, naquela época, a má, porque tem uma outra Salomé no Evangelho, que é uma figura, que, se der tempo, eu vou lembrar dela. Alguém lembra? Mãe de 2 apóstolos? Lembram disso? Salomé recebia os filhos de volta cada noite, de terem antes estado com Jesus, e de tanto ela ouvir falar, os seus filhos comentarem sobre o que Jesus dizia do reino dos céus, sabe o que essa Salomé faz? A Salomé vou ter com Jesus. Procura o Divino Mestre. E meio que de mão na cintura, coisa bem feminina, estrogênio puro, ela chega a Jesus.
Só está dizendo, meus filhos me contam, mais ou menos assim, que há o reino de Deus. E que no reino de Deus há 2 poltronas, ou cadeiras, ou assentos. E aí ela tinha 2 filhos, 2 dos apóstolos, do colégio apostólico. E aí ela diz, olha, tipo assim, ó, separa os 2 assentos. Porque ela ouviu falar que ele dizia que Deus reservava um lugar à direita e um lugar à esquerda. Claro, ela tinha 2 filhos. Para quem que tinham que ser esses lugares? Olha, eu fico imaginando Jesus ouvindo aquilo. A paciência com Salomé. E ainda ela de mão na cintura. E aí ele diz, olha, tipo assim, fica na tua. Vai viver a tua vida. Cuida bem dos teus filhos. Você já fez um bom trabalho. Continue. Mas olha, os lugares à direita e à esquerda de meu pai já estão reservados por ele desde sempre. Do tipo assim, entendeu, tia? Que o negócio não é contigo, nem com os teus filhos. E aí há um livro lindo que explica isso tudo. E aí ele diz assim, de um lado, Maria, Mãe Santíssima, a Senhora do Amor. Do outro lado, João, o precursor, o Batista, o sublime chanceler da justiça. Quando a gente estuda no livro dos Espíritos sobre a lei natural, a lei divina, as leis morais, nós não estudamos a importância, dentre todas as outras, a ideia da lei de amor e de justiça. Tudo no universo é amor e justiça. E na Terra também. Para nós todos também. E ele designa nos lugares os 2 grandes representantes. Eu não vou falar disso hoje, mas talvez fale amanhã, onde nós vamos estudar questões da mediunidade, de uma mediunidade aplicada a certos cuidados quanto a questões espirituais que estão como que se multiplicando na humanidade, causando prejuízo e sofrimento. E aí nós vamos lembrar da ideia de João trabalhando até hoje no mundo espiritual. E também na Terra, para a nossa evolução, para as nossas questões, porque o nosso processo evolutivo é muito longo, demandará ainda milênios. A gente ouve falar de transição planetária, mas isso é coisa para milênios. Não pensem, olha, vai amanhecer um dia e a Terra estará transformada. A transformação é gradual, progressiva e demanda muito tempo, porque ela vem de dentro de cada criatura e do somatório de 20 bilhões de humanos, que somos os humanos que vivemos na Terra. Temos 7,6 bilhões de humanos e temos 12,4 bilhões de desencarnados no mundo. De onde a gente tem essa informação? De um livro astro, que se chama, do mesmo autor de A Caminho da Luz. É o livro Roteiro. E num capítulo ele diz, olha, o capítulo se chama O Grande Educandário. Quem é o Grande Educandário? Se aqui é o hospital, e um hospital para tanta gente, também é uma escola, em que nós somos de jardim de infância. Só que não é um jardim de infância tão luminoso, de crianças inocentes, de crianças em tenra idade. Nós somos espíritos recalcitrantes no erro, endividados, comprometidos com as grandes leis e voltando à Terra para fazermos mais uma etapa de redenção, de aperfeiçoamento e assim por diante. Então nós nos lembramos que somos muitos. E a Terra é um hospital aberto. Tem doente chegando e tem doente que curou. Evangelizaram-se. Evangelizar não é conhecer o Evangelho de Jesus. Seja a luz do cristianismo primitivo, seja a luz do espiritismo. Conhecer é uma coisa, ser é outra coisa completamente diferente. Não adianta nós repetirmos o que fizemos nos muitos templos das vidas anteriores. Dos hierofantes que o nosso amigo citou há pouco durante o seu estudo,
e em todas as grandes questões das crenças e culturas humanas. Porque isso tudo nós já estamos conhecendo e cansados. Porque nós frequentávamos os templos todos. Os humanos continuam frequentando os templos todos das muitas lindas religiões plantadas no cenário grande humano. Mas nós ainda não soubemos trazer para dentro. Permitindo que nós fizéssemos como que no nosso íntimo uma grande renovação, uma grande mudança. E enquanto nós não mudarmos, a cura não vem. A libertação, tampouco. Porque nós ainda temos tendências, imperfeições, questões que nós temos que trabalhar. O Evangelho é o norte de uma bússola divina. Todos os grandes filósofos do passado e outros que eram religiosos dos tempos da antiguidade, todos eles eram emissários de Jesus. Todos eles não tinham vínculo aparente com os evangelhos, dos evangelistas, com o cristianismo. Muitos deles eram anteriores. Mas se nós analisamos expressões de fé humana, nós vamos encontrar o Evangelho e tudo que veio por Jesus, mais recentemente para a humanidade, ali no âmbito dos livros sagrados dessas religiões. Nós temos contato com muita coisa, mas nós não soubemos aproveitar. Nós não soubemos trabalhar a essência da ideia renovadora. E aí nós conhecíamos bem, tínhamos boa memória, sabíamos falar, divulgávamos aqueles ensinamentos, mas éramos, vamos dizer assim, faltos na vivência, como somos até hoje. Nós estamos fazendo os passos necessários, muito mais agora do que em vidas anteriores. Por que o Espiritismo veio e, fazendo parte da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo? Para que pudéssemos perceber que todo esse movimento extraordinário da espiritualidade superior era a nosso benefício, era para nós, era para que nós, de uma vez por todas, fôssemos capazes, amadurecidos pelo sofrimento em vidas muito antigas e em vidas recentes, nos tocássemos por aqueles versículos, por aqueles textos, por aqueles ensinamentos. A chance de fazer, que é a introspecção, o autoconhecimento também nesse sentido. Colocarmos dentro de nós, depois de sabermos um pouquinho melhor da nossa verdadeira realidade, o quanto este bálsamo extraordinário de Jesus pode fazer pelo nosso progresso. Uma coisa é marcar hora todas as vezes naquele horário na semana e comparecer às instituições de fé. Isso é bem fácil. O que é difícil, e por isso mesmo nós não conseguimos até hoje, é colocarmos os ensinamentos de Jesus no sentido de que temos vícios morais, orgulho, egoísmo e vaidade, que geram todas as outras grandes questões. E lembrarmos que os espíritos felizes, em todos os tempos da evolução, são os espíritos que cultivavam e cultivam as virtudes morais. É a dualidade, vícios versus virtudes. Na altura da nossa condição, somos mais viciosos ainda. Por isso, dependência química. Tóxico-dependência. 5.000 anos de história escrita da humanidade, nunca tivemos 100 anos sem guerras, 100 anos de paz. Continuamos observando notícias penosíssimas de invasões de países por outros países, em busca de petróleo, em busca de território, seja na Europa, seja na Ásia, seja no norte da África. Países aparentemente poderosos em armamentos, ocupando espaços alheios
e pessoas morrendo todos os dias em conflitos armados de todos os tempos. Isto atesta a nossa indigência moral. Quem realiza, seja uma guerra dentro de casa, no âmbito dos relacionamentos familiares, seja em aspectos de maior proporção e extensão, de benefícios, mas de danos, significa o quê? A nossa condição ainda de imperfeição e a nossa necessidade de mudança. Então, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, são luz para o mundo. É o desdobramento. Se Jesus veio e exemplificou esse amor que nós desconhecemos até hoje, ele também providenciou, sabendo as nossas carências, que ele tinha que deixar rastros de luz. E trouxe os evangelistas no meio do conjunto dos apóstolos. A gente lembra de João o outro, porque o João do Evangelho não é o precursor, o Batista. Não é o filho de Isabel e Zacarias. Lembram de Zacarias mudo no templo? Lembram de Isabel, prima de Maria, Mãe Santíssima? Ele veio um pouquinho antes, por isso ele é chamado de precursor. É Jesus que combina com ele. É um encontro de amigos extraordinários dos céus. O outro João, não. Mas o outro João é pouca coisa? Vocês têm ideia disso? É talvez uma lembrança. João foi o único apóstolo que não morreu de morte violenta. E nós estamos nos referindo a apóstolos. Na sua grandeza, nas suas imunidades espirituais. Se eles são quem eles são, vocês imaginem a proteção que eles tinham quando pisavam os pés na terra. E aí nós nos lembramos de João Evangelista. João Evangelista, ele era um rapazote. Em comparação com a idade física, todos reencarnados, daqueles que compuseram o colégio apostólico. E ele, como era muito mais jovem, os outros se achavam melhores. Vocês lembram que até entre eles havia o quê? Jesus andava na frente e eles andavam um pouco mais para trás. Quem é o maior no reino dos céus? E eles disputavam entre eles. Não sou eu, é fulano. Coisas bem humanas. Porque apesar de serem espíritos apostolares, escolhidos maravilhosamente por Jesus, uma vez reencarnados, vamos dizer, tolhidos em seus graus de liberdade pela mente, pelo cérebro humano, eles não tinham todo o alcance, mas tinham o fundamental para desempenharem o seu notável papel a serviço da humanidade. E aí, a uma certa altura, Jesus lentifica o passo e permite que os que estavam mais para trás, querendo saber quem seria o melhor ou o maior para entrar mais rápido no reino dos céus, aí eles, vendo Jesus mais próximo, perguntam a Jesus quem seria o maior. E aí ouviram. Não queriam ouvir. E a posição que a gente usa. Ah, você quer ser o maior? Alguém aqui quer ser o maior no reino dos céus? Pois seja o menor, aquele a servir os seus irmãos. Ele não disse, eu não vim para ser servido, eu vim em nome de meu Pai para servir. E ele não fez o sacrifício mais extraordinário, deixou o seu trono no sol, não na superfície do sol, no interior do sol, onde vivem os espíritos crísticos. 180 milhões de quilômetros de distância da Terra, até nós se corporifica para viver a grande mensagem do enviado de Deus. João é o único que não morre crucificado, dilapidado e assim por diante. Todos os outros. É Pedro. Por que ele não desencarnou, como diz o livro, de morte infamante, de morte penosa, traumática, como os outros desencarnaram? Porque ele era o mais elevado de todos. Numa comparação simples, em que a evolução moral é o que conta.
Como é que Jesus o chamava? Ele não chamou ninguém assim. Ele chamava o discípulo amado. Não que, claro, ele não amasse todos os outros como ama a cada um de nós, mas a ideia de que aquele, eu podia me referir a ele daquele modo. O meu discípulo amado. É ele que vai estar aos pés da cruz com Maria, Mãe Santíssima. Não é verdade? E ele morre quando? Quando ele era idoso, como um ancião. Vocês lembram? Ele foi exilado. Aonde? Numa ilha grega, que é a ilha de Patmos. E ele achava que, como ele já tinha escrito o Evangelho, que a tarefa dele já havia sido concluída. E ele era um médium notabilíssimo. Querem ver? Vocês lembram do profeta Daniel? Da história do filho do homem? Quando ele, num sono noturno, se desdobra e vê a figura de um ancião entregando a um espírito a direção de um orbe. É Deus, na visão de Daniel, o profeta, encontrando Jesus, dizendo: toma, cuida dessa humanidade, desse mundo. E aí ele chama este espírito, com a apresentação masculina, de o Filho do Homem. O Filho do Homem é citado nos Evangelhos 88 vezes. E o Filho do Homem é Jesus. Muito bem. Muito bem. Então a ideia é de que quando João está exilado, já era vovô. Não era vovô porque ele não tinha tido descendentes. E sabe o que acontece? Ele sonha. Ele era um médium extraordinário. Ele vê Jesus e o centurião chegando para conversar com ele. Nada mais, nada menos do que décadas depois, lembrando que quando Jesus viveu o Calvário, ele era muito jovem. Muito tempo depois, Jesus aparece para ele, o visita e traz o centurião. Para que ele, João, se desse conta também, e nós com ele, de que aqueles que se envolveram na crucificação o fizeram em circunstâncias muito diferentes. E muitos deles não tinham maldade nenhuma. Aquele que era Longinos, da lança ou da espada de Longinos, ele, na verdade, transfixa o tórax de Jesus para aliviar o sofrimento do Divino Mestre. E não porque ele tivesse qualquer questão diferente. Era por amor. A ideia de que João Evangelista, ele escuta de Jesus na ilha de Patmos. Jesus a João, aquele que é o discípulo amado. João, o teu trabalho não terminou. E aí ele se surpreende. E o que Jesus completa na frase? Você volte a escrever, porque eu estarei contigo. Olha que coisa linda, gente. Nós estamos nos referindo àquele sobre o qual Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, falou dos 4,5 bilhões de anos. E de que é o mesmo que é o Filho do Homem, que o profeta Daniel enxerga numa visão noturna. A gente lembra com isso uma outra questão. O que veio por João depois que ele escreveu o seu evangelho, que é um evangelho não concordante, um evangelho não sinótico? Ele escreve o Apocalipse. Então o Apocalipse é importante? É. Por que é importante? Porque tudo de Jesus e dos apóstolos é importante. Era Jesus que coordenava tudo. Quando a gente lembrou agora há pouco de que os 3 evangelistas, eles escreveram em lugares diferentes, ocasiões diferentes, textos parecidos, é porque o autor é o Cristo. Se eles eram os médiuns encarnados, psicógrafos, quem ditava como um sol irradiador das mesmas verdades? Jesus. Então, nem imaginávamos. Eles eram tradutores em linguagem humana dos ensinamentos maravilhosos de Jesus para a cristandade do futuro e depois da cristandade para a humanidade inteira do porvir. E nós estamos caminhando. Nós estamos
vamos dizer, trilhando um caminho que estes grandes espíritos fizeram a nosso benefício, em sacrifícios inenarráveis. Porque a gente não sabe o que é ser um espírito bem elevado e ter que vir a este mundo. Por que Jesus dizia, ó raça de víboras, até quando me farei sofrer? Porque numa certa altura ele deixou isso claro. Ele não estava indignado, porque Jesus não é espírito de se indignar diante das perversidades humanas. Mas ele deixava para que os evangelistas depois escrevessem a ideia dessa dualidade entre seres superiores, e ele em especial, e seres, vamos dizer assim, com grandes dificuldades morais, lembrando, vocês lembram da questão do princípio da solidariedade entre os mundos? Os espíritos de sírios que não puderam continuar evoluindo lá, porque não tinham condições. Eles eram como que a escória de sírios foram para a capela, expulsos. Capela e o Cristo capelino os recebe milhões de espíritos humanos. E aí o que acontece? Milhares de anos de evolução acontecem em capela. E aqueles de sírios e mais os capelinos que não se como que adaptaram às circunstâncias evolutivas e contrariaram as leis de Deus de um modo que não pudessem permanecer, foram expulsos de capela. Para onde vieram? Para um mundo na época primitiva. Primitivo que era a nossa terra. E muitos deles, ex-sírios, ex-capela, estão agora na terra. Há muito tempo. E se a gente pensar, assim como muitos, aos milhões, eles não quiseram evoluir e aceitar os ditames das leis de Deus em sírios, tampouco em capela, também não aceitaram aqui. Vão embora. Quantos nós somos mesmo? 20 bi. Quantos nós vamos ficar, ou vão ficar aqueles que o merecerem? 1/3. Talvez a metade. Vocês já imaginaram o que é um degredo de 10 bilhões de espíritos humanos? Não pensem que aqueles que estão vivendo dramas ativos, como em Moçambique, Malawi, Zimbábue, como aqueles que estão vivendo o drama do terremoto no Haiti, aqueles que viveram o drama coletivo de desencarnações em massa por causa dos tsunamis da Ásia, visitando diversos países, que eles eventualmente iriam embora. Muitas vezes, eles desencarnam para encerrarem aspectos kármicos e poderem exatamente serem daqueles que permanecerão. Vocês entendem? Nada de julgamento, não é hora disso. É hora de acolhimento, de prece, de estudo, de serviço no bem, de dedicação aos que precisam, de todos os modos possíveis. Porque não há nada que funcione para definir quem somos que o exercício sincero e desinteressado do bem, do amor e da caridade. O resto é rótulo. Ninguém no mundo espiritual vai perguntar: você frequentou que centro espírita? A outra Débora. Ninguém vai perguntar. Pode ser até que haja pistolão, mas não se crê, né, que haja esse tipo de coisa. A Débora talvez seja aquela que pode abrir umas portas, não é? Brincando um pouquinho. Mas a ideia é que nada disso ninguém vai perguntar. E a gente lembra uma outra questão. É o primeiro slide. São 109. Então, nós estávamos nos lembrando de que do outro lado, quando nós desencarnamos, qual é a frase que mais se ouve? E porque de tanto ser ouvida, veio o Espiritismo para nós, facilitando o nosso entendimento, nos convidando ao autoconhecimento, para uma autotransformação.
Não adianta nós buscarmos o passe, a desobsessão, o medicamento na psiquiatria, os medicamentos da cardiologia, da clínica médica, da pediatria. Não adianta a medicina e os recursos que vêm de fora. Tudo que vem de fora é extraordinariamente belo e importante. Mas o que vai fazer a diferença nas questões mais importantes é o que vem de dentro. A cura, no seu nível essencial, é de dentro para fora. Ah, mas como é que é isso? Todo mundo é doente? Você falou? É. Quem não é doente não mora na Terra, não vive aqui, não reencarna aqui. Ah, mas eu fui no meu clínico e eu cheguei para ele e pedi todos os exames. Tem gente que faz isso. E a gente que é médico, que está do outro lado, a gente tem vontade de rir quando o paciente diz que quer ter todos os exames. E aí, como ele tem plano de saúde, às vezes o doutor sai fazendo checklist. E aí pede aquilo tudo. E aí não é, eu sei. Mas aqui também tem. Depois eu te conto. Aonde, como e como. Então, o que acontece? A pessoa diz, olha, eu acabei de vir do médico, ele olhou todos os exames e até o PET scan é inteiramente normal. E aí ele bateu no ombro e diz, olha, volta daqui a 2 anos. Entende? Isso é exame complementar que enxerga alguma coisa do corpo físico. Mas nós não somos isso. Corpo é vestimenta transitória. É roupa que nós vamos descartar com alguma sujidade em função do que nós vivemos no dia a dia durante a encarnação. E aí nós nos lembramos de o que importa então de verdade são as questões espirituais. Não nos iludamos. E a gente lembra assim porque nós todos já nos iludimos muitas vezes. Achávamos que o que era importante era alguma coisa. E aí quando chegamos no mundo espiritual, a gente dizia, ah, se eu soubesse. É a frase mais escutada. E nós agora, como espíritas, pelo menos, a partir do advento do Consolador prometido, nós que, se somos espíritas que estudamos os conteúdos doutrinários, nós não podemos dizer mais isso. Porque eles vão dizer, olha, mas nós providenciamos o espiritismo. Todo o conhecimento essencial está ali. E pior é que você ainda estudou, se dedicou, mas não transformou. Então, se eu soubesse, eles vão dizer, mas você sabia. E agora? Vai dizer o quê? Não é? Então, a nossa responsabilidade, ela aumentou. Não é isso? A nossa responsabilidade aumentou muito. Então, nós temos nas mãos as coisas mais lindas que vieram reiteradamente em sequência, somando-se para o nosso proveito. E nós ainda rebeldes, revoltados às vezes, inscientes, distantes da ideia da humildade. Porque é a humildade que pode mudar tudo. Um espírito disse para mim, e hoje ele é um dos meus filhos, ele disse para mim numa reunião de materializações luminosas. Sabe o que é isso? Estamos numa sala, 10 pessoas, amigas entre si, não é nem no centro espírita, era uma casa de família, em casa de Dona Zilá, em Botafogo, no Rio de Janeiro, tínhamos a médium Yolanda. E aí fazíamos a música, a preparação, prece, e aí de repente tínhamos mais 1 ou 2 na sala. Um homem, uma mulher, pessoas de origens diferentes, e tivemos visitas lindas que nos ensinaram muitas coisas. Mas vinham para dialogar conosco. Eram, na verdade, amigos espirituais de outros tempos. Mas eles vinham para que o ectoplasma de Yolanda, ao ectoplasma dos outros 9 ou 10 daquele grupo naquela noite, fosse purificado e se transformasse no grande elemento de cura dos doentes na cidade do Rio de Janeiro e vizinhança. Doentes encarnados e doentes desencarnados. E eu vou lembrar um exemplo. Numa altura eu levei um colega de estudante de medicina
da mesma faculdade que eu, pedi licença e o levei. E no mesmo momento, quando ele se deu conta de tudo aquilo, ele disse: qual é o sentido, a razão dessa reunião? Porque ele era espírita e ele queria saber por que aquela gente se reunia e vinham espíritos se materializando um atrás do outro. E aí Atanásio diz, ele estava longe, ele não podia o sussurro do colega meu para mim, no pé do ouvido. E ele disse, lá de longe, numa voz retumbante, diga para o seu amigo que as nossas reuniões são todas voltadas à ajuda e tratamento para as pessoas mais enfermas que nós conhecemos. E ainda acrescente, Sérgio, que a noite de hoje é para os abortados. O que é isso? É espírito que queria vir, que estava no ventre materno. E aí a curetagem uterina violenta despedaçava os corpinhos dos embriões e fetos, desencarnando aquelas crianças. Quando você age no corpo físico de uma maneira grosseira, você age no perispírito. E aí você dilacera o perispírito. Se uma pessoa comete suicídio porque se joga do 10º andar, vai lesar o corpo, ele vai desencarnar. Mas vai lesar o perispírito, que é material junto. Está nas entranhas do corpo. E a curetagem uterina causava prejuízos incalculáveis, causa até hoje, aos espíritos que, cheios de amor e esperança, procuravam renascer. O ectoplasma da equipe, naquela noite, Atanásio nos dissera, era para favorecer a reconstituição do perispírito, dos espíritos que desejavam renascer e não puderam. Só para termos um exemplo. Posso contar, então, a história da humildade? De onde eu vi isso? Um dos espíritos, eram vários. O Dr. Pedro Ernesto era um deles. Conheceram? Foi prefeito do Rio de Janeiro. Ele criou a primeira emergência da cidade do Rio de Janeiro. E ele era um professor de medicina. Tem lá um hospital universitário que leva o nome dele em homenagem. E aí ele vinha, como eu era estudante de medicina, portanto foi ontem, ele dizia, Sérgio, precisamos mudar a medicação de Yolanda, porque ela é hipertensa, diabética. E aí ele fazia, ele me dava as sugestões, e quando todo mundo acordava e a Yolanda despertava, era a hora do lanche fraterno, e aí eu dizia, olha, Pedro Ernesto pediu para você reduzir a medicação tal para, em vez de 3, 2 comprimidos. E aí eu passava o recado, eu era um recadista. Muito bem. Numa determinada altura, um dos espíritos que sempre comparecia era de um ancião com um aspecto de ex-escravo. E ele vinha como um idoso, curvado. E ele, como todos os espíritos que compareciam pela materialização, ele tomava um objeto pintado de fosforescente, porque o ambiente é de penumbra. Nas materializações luminosas tem que ser de penumbra, porque as características da luz, como a luz da lua, a luz do sol, a luz artificial, a potência da luz dissolve o ectoplasma. Então, se você quer trabalhar em ambiente para mediunidade de cura, sala de passes, câmara de passes, o que você usa? A luz vermelha de baixa potência, que é a que tem a menor energia e a que não dissolve o ectoplasma para as curas. Vocês entendem? Então tem uma razão técnica. Pois bem, Atanásio não. Esse espírito, ele tomava uma bengala, que eu tenho comigo hoje, lá no nosso grupo espírita em Copacabana. Como tenho comigo todos os objetos que os espíritos tomavam quando eles estavam já materializados, percorrendo cada um dos que estavam encarnados, fazendo parte daquele grupo naquela noite. Então, se era Frei Onofre ou Padre Isabel, ele tomava um crucifixo. E aí ele vinha
fazia uma espécie de uma bênção para cada um dos 10, 12, deixava um abraço, eles eram muito discretos, deixavam o objeto na mesa dos objetos e se desmaterializava. Pedro Ernesto, ele não usava nada. Outros espíritos, por exemplo, Xoxocin. Xoxocin era japonesa, vinha a caráter, linda, uma geisha. Ela pegava um par de leques japoneses. E aí Theo colocava uma música japonesa e ela bailava com o par de leques. Dolores era uma andaluz, vinha toda paramentada, linda, e ela, o objeto que ela buscava era um par de castanholas, pintados de fosforescente. Sabe o que ela fazia? Theo colocava uma música flamenca e ela tocava de maneira exímia, acompanhando com as castanholas a música de fundo. E ela bailava, bailava. Como eles tinham a condição da levitação, ela tocava com as castanholas no teto. Vocês entendem? Porque ela tinha um grau de liberdade, porque ela precisava do ectoplasma suficiente para materializar-se, mas não para estar purificada como qualquer um de nós quando estamos encarnados. Muito bem. E havia este senhor. E ele não falava com quase ninguém. Eu tinha uma barba grande e um cabelo grande. E aí ele fazia carinho. E eu acho que eu era um dos poucos que ele acariciava. E se despedia e ia embora. E aí eu venho de uma família espírita típica. Meu pai era desde jovem da Juventude Espírita de Porto Alegre. Ele conhece a minha mãe de origem judaica, no Centro Espírita Paz e Amor, na cidade de Porto Alegre, na Juventude Espírita. Casam, tem 4 filhos e eu sou o caçula. Acontece, eu sempre estudei a partir dos livros espíritas que eu tinha em casa. Meu pai tinha uma biblioteca maravilhosa, minha mãe também, mas aquilo era mais de uso de meu pai, que escrevia artigos, escrevia livros e assim por diante. E eu herdei tudo isso. Então eu tinha o livro que eu quisesse, pode-se dizer assim. E aí, era muito maleável, e é. E eu achava que todo mundo que morria, ficava todo mundo meio que parecido. Não é? Se faleceu ou desencarnou com muita idade, remoçava, ficava super bem disposto, com um grau de liberdade enorme. E eu achava que todo mundo ficava muito parecido, porque todo mundo talvez tivesse vontade de mostrar-se na sua juventude, por exemplo. E aí eu não entendia um idoso desencarnado. Vocês entendem? E a gente é aprendiz de tudo. E aí, durante anos, eu fiquei quieto. Só ganhando carinho. Quieto. Me contendo. Querendo perguntar e não tendo coragem. Não é? Aí, um dia, eu falei, é hoje. Eu não aguentei. Aí eu falei assim, tio Paulo é o nome dele. Assim como a espanhola é Dolores. Assim como Pedro Ernesto, assim como o físico era Niels Bohr, da Escola de Copenhague, da física moderna, contemporâneo de Einstein, prêmio Nobel de Física. Estava lá, fazendo o quê? Estudando a fronteira da matéria e da energia entre os dois mundos. Clarão azulado. O que era isso? Niels Bohr usando o grupo e aquele evento como um laboratório do mundo invisível nas suas pesquisas. Ele não me dava a menor bola. Ele não dava atenção para ninguém. Ele devia estar ali elucubrando aquelas equações da mecânica quântica, etc., equação de Schrödinger, etc. Muito bem. E aí, voltando para onde eu queria, eu disse, tio Paulo, olha o meu preconceito. Tio Paulo, por que o senhor vem assim? Eu queria dizer por que ele vinha assim, aparentando toda uma dificuldade como o ancião tem para caminhar ali naquele ambiente. Inclusive usando uma bengala física do nosso mundo.
Eu não sei o que ele pensou, mas ele respirou fundo. Ah, é? Você pergunta isso? Aí ele diz assim: meu filho, eu tive uma vida como médico na França. E eu fui um bom médico, sabe, Sérgio? Ajudei todo mundo que eu pude. E eu frequentava as melhores academias de medicina e de ciências da França. Ou seja, ele já naquilo era diferenciado. Mas sabe, eu tinha dicas que eu precisava trabalhar dentro. E aí eu programo, olha que coisa linda, eu programo uma vida em África, um renascimento em Angola. E eu venho para o Brasil em navio negreiro. E Sérgio, eu trabalhei de sol a sol, muito sofrimento, mas eu nunca hostilizei ninguém. E eu vivi uma coisa que eu nem podia imaginar em mim: aceitação, resignação e humildade em relação ao trabalho escravo que ele era obrigado a realizar. E aí ele vive até o final da vida, respeitando a casa grande e a senzala. E não guardando dentro dele nenhum resquício de revolta, como muitos acontecem no dia a dia, até para coisas bem mais simples. E aí ele disse: filho, eu cresci no que eu precisava crescer naquela existência, e especialmente em humildade. Então ele falou de aceitação, resignação, mas ele usa a expressão humildade. E aí ele vai adiante e diz: sabe, Sérgio, a humildade é quem abre as portas dos céus. Com isso, ele marcou a minha vida para sempre. E ele me disse aquilo que, de certa maneira, ele viria dos céus, porque ele tinha dentro dele uma humildade conquistada na experiência reencarnatória humana. Vocês entendem? E aquilo é definitivo, é patrimônio do espírito, para sempre. Pois bem, posso contar a consequência? Havia um espírito que era uma russa. Nós já conhecíamos vários espíritos. E aí a Tel, que era muito inspirada, ela dizia: Sérgio, eu estou vendo o espírito de uma moça que nunca veio aqui. E ela está me dizendo que o negócio dela era contigo. Eu falei: pronto. É agora, que olha aqui na frente de todo mundo. Muito bem. Sei lá o que eu pensei na época, né? Que eu tinha lá, sei lá, os meus 18 anos. Portanto, ontem. Intimidade é um problema, né? É um problema. Enfim. E aí, o que acontece? Estávamos falando sobre o que mesmo? Isso. Aí eu fiquei um pouco tenso. E aí ela disse: olha, Sérgio, eu não tenho disco de música russa, então eu vou colocar algo parecido. E aí vem um espírito feminino. Jovem, linda, de novo. Com paramentos de uma Rússia antiga, não medieval, mas antiga. Folclórica, vamos dizer, porque de séculos antes, não dos tempos recentes. E aí ela chega e fala comigo em russo, brincando. E aí, claro que eu não entenderia, diria minha avó, patavina. E não entendi. E aí ela viu que eu reagi como quem não tinha entendido a frase. E aí ela diz em inglês, antes de dizer em português. E aí ela diz: você não se lembra de mim dos campos da Rússia? Eu falei: não. E aí ela contou umas histórias. E aí o que acontece? Ela baila música folclórica russa, que naquela reunião nunca tinha acontecido. Ela traz a tradição russa. E aí o que acontece? Ela permanece como que materializando-se durante algumas reuniões. Mas, e aí um dia ela diz: eu vim me despedir. E diz para mim.
Ela se despedia de todos, porque eram todos muito amigos. Mas ela se dirigiu mais a mim, nós nos abraçamos, eu posso dizer que eu abracei um espírito. E aí ela se afasta e não comparece mais. Nasce a minha primeira filha, Joana. Você olha para ela, é russa. Se não é, é algo parecido. Pele bem clara, olhos bem azuis, os mais azuis que eu conheço. E aí, quando ela tinha 4, ela disse: pai, quero estudar russo. Eu falei: como pode? Eu não tinha livros em russo. Eu sempre tive afinidade, mas eu nunca tinha nada em casa que ela pudesse ver e eu dizer: olha, por exemplo, se eu tivesse uma balalaica, que é como uma viola russa típica, ela poderia, se nós falássemos certas coisas da cultura russa, mas não tinha havido nada disso. Ela trazia de dentro dela. E vocês pensam que ela dizia assim algo que ia esquecer no dia seguinte? Eu achava que queria que ela esquecesse. Como é que eu ia encontrar alguém que falasse ou que ensinasse russo? Instituto de Idiomas russo é uma raridade. Mandarim nós temos muito hoje. Não é mais russo? Pô, tá bom, minha filha, um dia a gente vê isso. Não vai. E ela insistiu até que eu tive uma paciente russa, cardiopata, com fibrilação atrial, Dona Valentina Galitsina. Ela era da Manchúria, China, mas de família russa. E aí nós fizemos um acordo. Valentina, você pode ensinar russo para a minha filha? Claro! E aí ela passou a ter consultas gratuitas. Muitas vezes ficava Joana e Dona Valentina na sala de espera do consultório. Ficava todo mundo de olho arregalado. Uma garotinha pequenininha, uma vovó, falando um idioma que ninguém sabia o que era. E elas conversavam em russo, etc. Mas você lembrou? Não. Eu só fui imaginar isso quando ela me pediu: pai, agora eu quero estudar violino. Eu falei: russo com violino, isso deve ter algum sentido. Aí acabou que aconteceu, a ficha caiu, como se diz. Se ela é de verdade Joana hoje, Mátia, que é Maria em russo, eu não sei. Certeza eu não tenho. Mas como ela se despediu naquela altura, provavelmente ela estava dizendo: me aguarde, vou me preparar e virei como sua filha. Eu nunca imaginei isso, mas talvez tenha acontecido. Aí o que acontece? Dolores, a espanhola andaluz. Quando Dolores tomava do ectoplasma, muitas vezes era o verão no Rio de Janeiro, não podia ter ar-condicionado na sala. E às vezes ficava quente, porque a reunião era de 3 horas. E aí, antes de chegar e se tornar visível, Dolores materializava uma brisa fresca e perfumada. E era a única que fazia isso. E aí vinha aquele agrado, não é? Aquele conforto. E aí ela pegava o par de castanholas e bailava, como eu contei. Mas antes tinha a brisa. Muito bem, nasceu muito tempo depois Luísa, que hoje tem 11 anos. Nasceu em 2008. Vai fazer 11 em outubro. E numa determinada altura, lembram da Tel, do disco? Ela diz para minha irmã Icleia: diga para o Sérgio que Dona Zilá, a dona da casa que viveu até os 102 anos, ela está dando um recado para o Sérgio. E você, Icleia, vai dizer a ele: diga a ele que Dona Zilá pede que ele saiba que Dolores está nos braços dele. E quem era a filha pequena da época, que eu tenho 6 no total, era Luísa. Aí eu ia para o trabalho espírita em Madrid, ou na Catalunha, ou em Barcelona, e aí eu trazia leque e chás. Não viu isso? Nunca tinha visto aquilo. Ela pegava os objetos e usava como se ela já usasse há muito tempo. Muito bem, aí veio uma outra questão. E aí nasceu uma outra criança, um menino. Hoje ele tem 6 anos e meio. Esse ruído eu conheço. É bem de
telefone, não é? Tem uns mais interessantes, assim, que a gente faz download. Né? Tem musiquinha. É bacana. Então, brincando um pouquinho, nós já vamos finalizar. E aí o que acontece? As mesmas pessoas, quando o meu filho pequeno, o caçulinha, tinha 2 anos, liga a Icleia. E aí ela diz, Sérgio, eu tenho uma notícia para te dar. Aí eu falei, lá vem. Aí ela diz assim, Sérgio, a dona Zilá mandou te dizer que tem um outro amigo daqueles tempos no teu colo. E aí eu entendi, pela experiência anterior, que Vicente, que é o menino de hoje, é alguém daquela turma. Aí eu falei, Cleia, diga logo para eu quero saber. Ah, não, só se você adivinhar. Eu falei, Cleia, eu estou aqui no meu canto, trabalhando, você me liga para me dizer que alguém familiar está no meu colo e não me diz quem é? Não vale. Ah, só se você adivinhar. Aí eu lembrei dos homens. Aí eu pensei, será que é Padre Isabel? Padre Isabel era um espírito de um ex-padre encarregado por Dr. Bezerra de ser o espírito responsável por todas as reuniões de físicos do Brasil. Por isso, de vez em quando, ele vinha. E outros. E aí, o que acontecia? Eu fiquei lembrando, eu falei, Cleia, não posso imaginar. Me diga, pelo menos, qual é a primeira letra. Aí ela falou, letra P. Aí eu falei, Pedro Ernesto. Pensei de imediato. Ela falou, não é. Eu falei, então eu não sei quem é. Porque letra P eu só conhecia Pedro Ernesto. Continua tentando. Aí eu lembrei de Paulo, do tio Paulo. Então eu diria que fosse a letra T, de tatu, de tio. Mas na verdade ela queria dizer de Paulo. E aí as coisas se encaixaram. Então a ideia qual é? Aquele espírito que me ensinou as questões assim do valor da vida sacrificial que ele teve como escravo, o valor que teve no projeto evolutivo dele, aquilo tudo já estava dentro de mim. Vocês imaginem como pode ser interessante você ter essas noções trabalhando bem com todas elas. E Luísa é um espírito preparado, mas tio Paulo é outra coisa. Vicente é humildade em pessoa. Ele não guarda nada para ele. Se ele ganha alguma coisa, ele divide com os irmãos, com os colegas. Entende? Ele é de uma alegria, de um sorriso, de abraçar, de beijar, de valorizar as outras pessoas. E como ele é o sexto, eu tinha um certo termo de comparação. Nunca houve nada parecido com o que é o Vicente hoje. O que faz sentido. Ele, na verdade, eu às vezes penso assim, que ele vem para nos ajudar muito. Ele vem para continuar nos ensinando sobre humildade, sobre amar e servir. E tudo indica que ele terá, vamos dizer, todo um trabalho neste mundo de grandes sofrimentos. Das materializações. Primeiro, para contar umas histórias diferentes para vocês. Segundo, para nós trabalharmos o valor de certas expressões do Evangelho de Jesus. Por que a gente lida com isso e a medicina? Porque nós somos doentes todos. E o Evangelho é o remédio. É a prevenção e é a terapêutica. A ideia, vejam que coisa curiosa, uma reflexão para esse final. Diabetes, hipertensão, epidemia, fibrilação atrial, a arritmia mais comum, cardiopatia, epidemia mundial. Doença coronária, graçando no mundo inteiro, é a doença que mais mata no planeta. No nosso, claro, porque Júpiter também não sei. A ideia de que quando nós estudamos essas doenças, nós nunca chegamos à causa verdadeira. Ah, mas o pâncreas não secreta, em termos relativos ou absolutos, a insulina que é necessária para o controle glicêmico. Até aí a gente sabe. Tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2.
Muita coisa já se sabe. Mas como começa, nós não sabemos. De onde vem? Tem um vírus que pode dar uma pancreatite subclínica e destruir as ilhotas de Langerhans. Isso a gente sabe. Mas por que a pessoa é do jeito daquele vírus? Por acaso? Existe acaso na natureza? Então a ideia qual é? De onde vem isso tudo? E aí vem a questão de sentimentos e pensamentos. André Luiz, na sua obra como um todo, ele fala muitas vezes que pensamento é radiação eletromagnética. Só que ele diz que o pensamento é uma radiação mais rápida do que a luz, acima de 300 mil quilômetros por segundo. E aí o que acontece? O pensamento já não é da física clássica, porque a física clássica vai até 300 mil quilômetros por segundo. É o que a gente chama da localidade da física clássica, newtoniana. A mecânica quântica é uma física não local. Ela é taquiônica. Ela permite eventos de vínculos e ressonâncias acima da velocidade da luz. 10 mil vezes mais. Muito bem. Então há uma ideia de que pensamento, seja de natureza eletromagnética clássica, seja da não localidade da mecânica quântica, a física o descreve. E a ideia qual é? Não tem. Porque sendo radiação eletromagnética, todas elas têm natureza dual. Às vezes é ondulatória e se espraia na direção do universo. Tudo que nós pensamos, tudo que nós temos de vontade, tudo que nós refletimos, e ao mesmo tempo uma característica corpuscular. Se é corpuscular, tem a ver com fótons. Se tem a ver com fótons, se interage na matéria, pode causar prejuízos e pode causar coisas lindas de benefícios na saúde. Então, qual é a ideia? Quando a espiritualidade nos ensina no sentido de buscarmos pautar as nossas escolhas e vidas de acordo com o Evangelho de Jesus, eles estão dizendo, olha, queres a cura? Trabalhe por elas. Porque o que você tem de doença, você criou. Seja ela qual for. Não adianta nós dizermos, olha, eu acho que eu tenho muitos obsessores que me geraram esse problema mental ou esse problema clínico. Que eles participam sempre. Mas na origem está a nossa alma, está o nosso espírito e as nossas transgressões às leis de Deus. Queremos evitar males no futuro? Tratemos do que nós pensamos. Nós somos, refiro comigo, a única condição do planeta Terra que pode mudar a realidade biológica. Pelo que nós pensamos, pelo que nós somos, pelo que nós nos transformamos. Nós podemos criar as maiores adversidades e doenças, mas nós podemos, como que nos afastar de todo o sofrimento e encontrarmos a sanidade física, espiritual, mental, moral e assim por diante. Então aqui há um entrelaçamento sobre o qual nós começamos a estudar. Mas lembrando que esse é um universo lindo de coisas dos espíritos, de coisas do mundo espiritual. Hoje nós vivemos na Terra 20 bilhões doentes do lado de lá, doentes do lado de cá, procurando uma espécie de resolvermos as nossas questões mais graves. Mas a gente lembra que tudo está nas nossas mãos. Por isso os grandes espíritos vieram, deixaram seus legados, suas mensagens de encaminhamento para o progresso. O maior de todos veio há 2000 anos, deixou as coisas muito claras, alertou que ele não ia poder dizer tudo e trouxe o Consolador através de Allan Kardec. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma primeira obra. Querem dormir bem hoje? Busquem o Evangelho segundo o Espiritismo e busquem o capítulo O Homem de Bem. No capítulo Sede Perfeitos. A mensagem, o Homem de Bem. Aquilo é o que nós podemos nos tornar na Terra. Aquilo é norte de bússola. Aquilo nós devemos ler e reler e procurarmos escolher os dias e as resoluções nossas de acordo com aquela sugestão da humanidade maior para a humanidade menor. Enfim, vocês sabem o que é isso aqui?
Vale uma caixa de bombons importada. Caixa grande. Eu só esqueci de dizer que quem erra é que traz a caixa. Na verdade, eu pus assim só para lembrar quantas coisas de progresso pela ciência, pela crença, pela fé, pela filosofia. Quantas almas iluminadas puseram os pés nesse mundo por nós. Não é verdade? Ali nós temos um modelo computacional sobre vácuo quântico. Ali uma ideia de como vem a matéria a partir do mundo espiritual. Isso tem a ver com o Evangelho, isso tem a ver com a evolução, isso tem a ver com a felicidade, isso tem a ver com a medicina. A gente desdobra um pouco mais essas fronteiras que vão se estabelecendo naturalmente pelo avanço da humanidade entre pontos aparentemente isolados. E hoje você mistura medicina e evangelho. E isso é um privilégio, gente. E só ele é possível porque Jesus esteve conosco. E todos os seus prepostos. Que Jesus os abençoe. Muito obrigado. Eu não sei nem que horas são, mas eu acho que são 15 para as 9. Não, para as 8. Então estamos no tempo? Ainda tem. Vocês gostariam de fazer ou fazerem perguntas a respeito do que nós vimos? Senão eu vou adiante. Fiquem à vontade. Adelante. Oi? Então vamos lá. Vejam só uma coisa. A ideia de 150 anos, 155 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Reparem como Allan Kardec quis deixar claro para nós, espíritas do futuro, em comparação com aquela época, que o Espiritismo é uma doutrina cristã, indissociável do Evangelho de Jesus e de Jesus. Então, aqueles que duvidam do caráter religioso, moral, eu diria, da doutrina espírita, precisam rever seus posicionamentos. E eu queria lembrar outra questão. Emmanuel, com muitos dos seus livros, maiores intérpretes do Evangelho de Jesus. Vinha de luz, caminho, verdade e vida, fonte viva e pão nosso. Não são repositórios de estudos de Emmanuel, daquelas frases no início de cada mensagem sobre os ensinamentos de Jesus? Existem outros livros extraordinários, publicados especialmente pela Federação Espírita Brasileira, voltados para o estudo aprofundado dos Evangelhos. E pode ser um dia um tema para nós, lembrando do trabalho extraordinário do nosso Hércules, trazendo para nós todos a possibilidade de um estudo regular da obra espírita. Nós nos lembramos que, portanto, tudo isso é muito importante para nós. Querem ver uma outra ideia que às vezes a gente esquece? Novo Evangelho, com toda a vida de Jesus, o Cristo enquanto na Terra. Quantos evangelistas e quais? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cartas ou epístolas? Isso não é evangelho, mas faz parte do Novo Testamento. Não é assim? E aí nós temos os ensinamentos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago e de Judas, que não é Judas Iscariotes, é o outro. Outra ideia, Atos dos Apóstolos, a história dos cristãos do primeiro século. Isso tem a ver com quem? Com Lucas, autor de um dos evangelhos. Ele escreve Atos dos Apóstolos. Emmanuel se refere a Atos dos Apóstolos inúmeras vezes, buscando a raiz da luz desse apóstolo
gentios, que marcou a história da cristandade entre, de certa maneira, antes dele e depois dele, como Jesus o fez numa grandeza ainda maior. E o Apocalipse é o nosso conjunto. Estudar uma coisa depois outra, claro, não dá para estudar tudo junto. Mas que coisa linda que 2000 anos depois nós podemos estudar o Novo Testamento como luz, passo a passo, detalhe a detalhe, porque o Espiritismo nos dá a luz para estudarmos de uma maneira apropriada tudo isso. Repositório da verdade, de verdades que nós rejeitávamos, que nós não compreendíamos, que a nossa condição, vamos dizer assim, de dificuldades de entendimento não permitiam que nós usufruíssemos dessa luminosidade instalada definitivamente na condição humana. O mundo pode acabar, mas isso não acabará jamais. Até porque os grandes missionários, eles sempre tiveram e têm até hoje tudo isso no altar da consciência e do coração. Às vezes eu me lembro, meu pai, como presidente da FEB, Francisco Thyssen, há 30 anos atrás, ele me dizia: todas as obras espíritas relevantes, nós já providenciamos a microfilmagem de tudo, está tudo no subsolo, protegido até de grandes questões que poderiam perder os ensinamentos trazidos pela espiritualidade. Era a ideia dele. E está lá, muito bem guardado até hoje, como patrimônio da humanidade. A gente lembra que medicina tem 5.000 anos. Doenças físicas e mentais, doenças antigas e novas, doenças agudas e crônicas. O mundo progride numa ciência linda, algumas vezes citada em alguns aspectos aqui. Mas nós somos os mesmos e adoecendo, passando dificuldades. Não é assim? Quem é que pode dizer que não adoecerá na atual vida humana? Os exames de imagem de qualidade podem revelar que o corpo está inteiramente bem. Daqui a 6 meses surge uma neoplasia, com ou sem metástases. Uma obstrução aguda de uma artéria coronária, infarto do miocárdio e morte súbita. Como também uma infinidade de outras questões. Vocês entendem? Por que as doenças continuam na Terra? Porque nós somos os mesmos. Nós continuamos predispostos às doenças, porque não nos imunizamos em relação a elas, porque não progredimos espiritualmente. O suficiente para uma imunização adequada. Então a gente não pode reclamar. E a gente também lembra que doença não é só sofrimento. Que nos incentivam a mudanças. E às vezes são elas as doenças. Nós sofremos, os nossos pacientes também sofrem, a gente tenta tratá-los para aliviar o sofrimento deles dentro da medicina, exercita da melhor maneira possível, mas ainda assim a gente nota que às vezes há um efeito muito importante do adoecer para uma ideia de despertar da criatura humana. Eu pergunto para vocês, a doença paga a dívida? Doença séria paga a dívida kármica? Paga não. Vamos refletir juntos. Quando você transgride as leis de Deus, nós, em algum aspecto, agindo criminosamente em relação a outras pessoas, por ambições, por circunstâncias variadas da história da nossa humanidade, não é? O que acontece? Naquele aspecto, a vida para. E aí nós vamos viver 4 etapas naquela questão. Lembrando que, como espíritos humanos, nós podemos estar envolvidos em centenas de situações diferentes, que nos ocuparão o futuro em função do que nós já fizemos no passado.
em vidas anteriores, agindo de maneira contrária às recomendações legais da vida divina. E aí o que acontece? Qual é a primeira etapa para nós vencermos aquilo do processo estagnado por uma ação má? Escolha nossa. A primeira questão, alguém mencionou, arrependimento. Sem a ideia de que, olha, poxa, foi mal. Eu realmente gerei sofrimento. Sei que isso é completamente equivocado, reconheço a minha falta, quero sanar isso tudo. Isso tudo é trabalhoso. Nos planos inferiores da Terra estão os espíritos que agiram mal e não arrependeram-se. Para termos uma ideia. Outra ideia é o que vem depois. É só o arrependimento. Eu estou profundamente sentido. Qual é a segunda etapa? Expiação. Sofrimento. O mundo não é de provas e expiações? Expiações e provas? Sofrimento, doença, privações, tudo isso é expiação. E isso não paga dívida. Doença é expiação, não paga dívida. Doença nos dá o valor da dívida. Então, sofrer apenas não basta. Qual é a terceira etapa? E aí tudo muda. É o trabalho no bem, na caridade, com desinteresse, com despojamento. Agora eu vou quitar a dívida. Como? Amando e servindo. Eu vou me vincular à evangelização das crianças. Eu vou trabalhar no orfanato. Não me refiro a trabalho assalariado. Dedicação imensa. Vocês já imaginaram Médicos Sem Fronteiras? Que coisa linda! Cruz Vermelha Internacional. Posso contar? Não, repare, é um orgulho de pai. Lembram da Mátia, da Joana? Ela está agora em Genebra, preparando-se para ir a Gaza, como psiquiatra, para cuidar da população palestina de Gaza. Se ela vai a Gaza, eles estão decidindo. Se não é Gaza, é o Azerbaijão. Vocês andam sonhando de ir a Gaza ou Azerbaijão? Vocês sonham? Pois Joana, lembra da russa? A princípio seria ela, não é? São questões que na sua juventude hoje ela pode fazer. Isso é lindo. Quanta gente faz isso? Larga tudo e sai para semear o bom grão que envolve a caridade e o Evangelho. Por isso, Médicos Sem Fronteiras ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Não é assim? Exemplo para a humanidade. Então, qual é a ideia? A ideia é de que nós precisamos realizar as nossas mudanças. E a gente lembra que temos sido orientados nesse sentido. De tal maneira que o caminho está aberto para o amar e para o servir. E a dualidade do egoísmo e do altruísmo. Do orgulho e da humildade. O que nós desejamos para o presente não alcançamos ainda, em função das graves questões que nos prendem ao passado. O que nós queremos para o amanhã? Para o porvir? Liberdade, sanidade, amorosidade, caridade, fraternidade, mútuas, espalhadas nas vivências humanas. Como isso? Evangelho de Jesus. Existem outros caminhos? Claro. Siddhartha Gautama. É só seguir. Ele é um enviado de Jesus. A mensagem é a mesma. Nós precisamos, às vezes, de questões mais claramente definidas. Outros, através de outros mensageiros, obtiveram o que precisavam. E já não. Quando vem, posso contar a última de hoje? Vou contar. Existem 3 condições de programação reencarnatória. Existem espíritos que estão desencarnados,
E eles têm tanto progresso realizado que eles, dentro deles, verificando as necessidades humanas na Terra, eles decidem tudo. Olha, eu vou nascer no tal país. Vou ter com meus instrutores A, B, C e D na universidade e tal. Porque eu sei que com aquela semente trazida para dentro vai despertar o que eu preciso dentro de mim. Que os espíritos A, B e C, que eu tenho afinidade no mundo espiritual, continuarão velando por mim. E aí eles têm liberdade absoluta. O que eles escolherem será feito. Chancelado pela espiritualidade mais elevada do que eles próprios. Vocês entendem? Infelizmente, na Terra são raros. Existem aqueles outros de um grande contingente em que as pessoas têm muitas faltas, têm muitas dificuldades ainda pendentes de serem resolvidas. E aí o que acontece? Eles precisam, notam que precisam reencarnar para uma nova etapa de reconstrução. E aí eles pedem ajuda e vão ser auxiliados por espíritos nobres. Para eles, espíritos nobres, sugerirem, escolherem, olha, convém assim. O que você acha? Você tem alguma outra sugestão? Ou seja, há uma planificação a muitas mãos. Como nós temos uma melodia ao piano a 4 mãos, por exemplo. Ou na harpa, ou no cravo. E aí o que acontece? Há um acerto. O principal interessado é aquele que entendeu que está na hora de voltar. E ele vai ter também toda uma ajuda do alto para aquela nova encarnação. Mas existe o maior contingente. O maior contingente é aquele que nós chamamos de reencarnações compulsórias. O que é isso? Vai e pronto. Quando a pessoa viu, já foi. Já está aqui. Ou seja, uma participação pequena. E hoje nós ainda na Terra temos isso de forma mais ampla e numerosa. O que atesta as nossas dificuldades. Meus amigos, acredito que sendo 8 horas, né, Débora? Nós podemos pensar de concluir esse pequeno estudo, essas reflexões, né, que os ensinamentos espíritas nos permitem considerar. Que a gente lembre de alguns desses detalhes e que isso de alguma forma nos ajude nesse processo de retomada do caminho mais reto que nos levará juntos a sermos felizes amanhã. E que coisa boa que nós nos conhecemos, que de vez em quando a gente se encontra, a gente pode exercitar algumas reflexões em conjunto, que a gente saiba que nós podemos contar uns com os outros. E se nós podemos contar uns com os outros, sendo ainda limitados como somos, a gente imagina como nós podemos contar com uma espiritualidade linda que está acompanhando tudo isso nas alturas. Muito obrigado, meus amigos. Um pouquinho mais baixa do que o Sérgio? Pouca coisa. E hoje estou de sábado. Thank you. Muito obrigada, de verdade, gente. Amanhã temos mais, das 7 às 9. Principalmente para quem faz parte do mediúnico. Primeiro, gente, que gracinha de criança. 2 horas sentadinha. Nossa, os pais estão de parabéns. Que coisa mais linda. E vamos lembrar, assim, quem quiser estar aqui amanhã, vai ser um estudo mais descontraído, no senso que a gente faz um círculo, o Sérgio senta e a gente conversa, pergunta. Pensa que vai ser gravado, vai depender do nosso voluntário. Vai ser? Então vai ser gravado. Então vai ser gravado. Agora, é muito mais interessante estar aqui, porque tem partes que não são gravadas, tá? Então é muito legal a gente estar aqui. Vai começar às 7 e vai até às 9 da noite. E vai ser sobre
Sim. Tchau, pessoal. Os internautas. Geralmente tem uns 1000 lá. Tá bom. Então, me enganei, falei que ia ter a segunda parte, então já fez tudo. Beleza, foi tudo. Ok. Foi direto dessa vez, não teve break. Foi melhor, né, gente? Do que ter aquele break, sai todo mundo se atrasa depois, é um horror. Então, quem quiser vai estar amanhã e a gente vai falar muito sobre desobsessão e resgates espirituais. Principalmente quem faz parte de redes mediúnicas, para pessoas que estudam mediunidade, tudo isso é realmente um estudo que, né, quem pode não deve perder. Para alguns anúnciozinhos, eu faço os anúncios bem rapidinhos, para não ficar aquela coisa chata, maçante. Estudos amanhã. Temos as cartas psicografadas na parede, atrás da Regina, que está ali toda pink. Então, se o seu nome está lá, depois você me procura, tá? São as cartas consoladoras, então estão lá. Também lembrando do tratamento espiritual, que acontece todo sábado às 10h30 ou domingos às 6h. Hoje foi o tratamento espiritual coletivo, deu uma mensagem muito bonita, as orações que a nossa amiga ali fez também, então